Fala galera, boa noite. Fala, Boa noite. Rude. Fala Pedrão. E aí, meu povo, Fala, boa Pedrão. noite, tudo bom? Vai começar a partida então. É, Bem-vindo a todos aí que estão acompanhando o canal. Hoje eu chamei essas duas feras para mostrar um aplicativo que eu desenvolvi junto aí com o Léo esses dias. Esse aplicativo vai ser aplicado a um time de futebol, né? Veio a partir do Rafael, que é do time lá do Mirassol. Ele é analista de dados lá. E nós temos um grupo aí da comunidade do WhatsApp, onde ele está participando, ele estava tirando algumas dúvidas e eu acabei respondendo, a gente conversou um pouco, ele mostrou o aplicativo que ele estava fazendo e eu achei o aplicativo muito interessante para a gente trabalhar um pouco em cima dele e demonstrar aqui ao vivo para todo mundo. Então entrei em contato com o Léo para ele me ajudar, a gente fazer juntos aí, pegamos um sabadão aí, uma tarde, ficamos algumas horas fazendo um pouco de cada, ele fez mais o design, eu fiz mais o back-end ali, as fórmulas, a estrutura de dados. Depois nós combinamos, né, esses esforços e geramos o aplicativo, que é um conceito que a gente vai demonstrar. E aí chamamos o Pedro, que lá no canal dele ele faz várias lives aí, conversa bastante com o pessoal, interage bastante. Então ele é o nosso narrador aqui de hoje. Ele nem viu o aplicativo, né, vai assistir ao vivo aqui, react ao vivo do Pedro. Então vou deixar aí cada um falar alguma coisa. Léo, Pedro, vamos lá, por ordem alfabética. Léo. Não, Pensou, bora né? lá. Só Ok. novidade, né? Vou mostrar algumas coisas aqui que o Rude nem viu. Algumas coisas a gente vai testar ao vivo, porque até agora há pouco eu tava mexendo. E quem sabe a gente faz uma continuação aí, o Pedro faz uma parte de BI também, ia ser bem legal. Show de bola, tô aí pro que der e vier e tô curioso pra ver o que esses meninos aprontaram aí, né? Ficaram aprontando o fim de semana aí e tal. Né? É, Essa duplinha se reúne aí, só sai coisa boa. exato, de sexta até segunda é muito tempo para ficar sem mexer em Power Apps, então a gente tem que fazer alguma coisa no sábado aí por diversão. Bate uma abstinência, né? É. Fica que nem aquele meme do Pablo Escobar, sabe? Fica Com a olhando Ele fica assim. olhando pro nada. Então, beleza, né? O app que eu comentei, o case dele, né, é feito para coletar informações dos jogadores. Então, o pessoal que é da parte de análise de dados, né, entende melhor, né, o que está fazendo da parte de saúde dos jogadores. Tem que coletar algumas informações dos treinos deles, né, como eles dormiram à noite, como eles descansaram, se eles estão com alguma dor e aonde é essa dor. E depois, né, esses dados com certeza são analisados aí para obter alguns insights, algumas informações, melhorar os treinos ou acompanhar os jogadores, né? E a gente não fez essa parte, a gente fez a parte de coletar os dados. Então, pode ir lá ter o fisioterapeuta, né, falando com os jogadores após o treino e coletando essas informações com eles para depois fazer a sua análise e melhorar a performance, né? Então, Uhum. essa é mais ou menos a história desse aplicativo, né, de como ele vai ser utilizado. O Léo vai mostrar ele funcionando primeiro e depois nós vamos quebrar em algumas partes, né? Mostrar aonde os dados estão sendo salvos, como algumas coisas foram obtidas, algumas informações e também as fórmulas utilizadas dentro do aplicativo, né? Tem bastante coisa para mostrar. A gente vai bem passo a passo, aí vocês podem ir tirando dúvidas, não tem problema, a gente Uhum. se ter dúvida a gente explica e a gente vai. Nós temos 90 minutos para terminar essa partida aqui. E se precisar, nós vamos pro pênalti. Tem Show. os Quem pênaltis, né? olha pensa que eu sou cara É? que assiste muito futebol. Mas beleza, então vamos Bora lá. lá então. Vou botar a transmissão aqui da tela do Léo. Show. Antes da gente passar por todo o caminho, né, tem uma observação importante de fazer, que esse aplicativo ele foi pensado para tablet. Então, muitas coisas que a gente vai ver nessa interface, talvez a letra esteja um pouco maior, os botões estejam um pouco maior, né? E aí a gente tenta optar pela funcionalidade ao invés, assim, do design, né, do mais bonito. A gente pensa no mais funcional. Então, uma pessoa usando um tablet ali, a gente pensa que qual seria a melhor maneira de ser usada, tá? Para a gente fazer um overview, a gente vai passar por essa funcionalidade aqui de a gente vai avaliar os jogadores, a gente tem essa galeria aqui, né, com os cards e todo o elenco, né? Então a ideia é fazer uma avaliação aí de cada um dos jogadores.
Então a gente pode selecionar aqui, vou selecionar, por exemplo, esse rapaz aqui, o Pará, e aí ele vai passar por algumas etapas de perguntas de diferentes avaliações, tá? Então isso aqui é uma metodologia, né, científica que a gente recebeu pronto já, só formatamos aí na tela. Tem que responder algumas perguntas. Essa aqui, por exemplo, é da percepção de qualidade de recuperação. Então o cara vai falar aqui, dando uma escala de 1 a 10, como é que ele sente desde o descansado até o exausto, tá? E aí vai repetir a mesma coisa, só que para outro tipo de pergunta, né? Aqui ele vai falar como que tá a qualidade do sono dele. Então, vou colocar algo mediano aqui. E aqui vem uma outra parte que é para catalogar as dores que esse atleta está tendo. Então a gente vê diferentes grupos musculares aqui representados na imagem, e aí ele vai apontar aqui se ele tem eventualmente alguma dor e aonde ela, e qual que é a intensidade dessa dor. Então, vamos supor que o cara está com a dor na parte de trás aqui da perna, aí ele vai falar na parte de trás aqui qual que é a escala dessa dor, né? Desde leve até uma dor mais intensa. E aí a gente pode ter mais de uma dor, então você vai, né, adicionando outras aqui, vamos colocar uma dor abdominal moderada, por exemplo. E a gente vai catalogando aqui, né? E vai ao mesmo tempo montando aqui esse catálogo aí das respostas, né? A partir do código que a gente definiu para o grupo aqui, então 10 A, F, e aqui é a escala de dor, dá também para apagar, caso esteja alguma coisa errada, e no final a gente envia esses dados aqui. Agora vai vir a parte que o Rudimar não tinha visto ainda. Opa, o que será que é? Esse loader aí eu já não tinha visto, esse spinner. E aí no final, a minha ideia era a gente mostrar assim, qual que é o resultado, né? Depois de todas essas respostas, qual que foi o resultado ali para esse questionário. Então, como é que o cara tá em questão de dor, de sono, de recuperação, onde foram as dores aí que ele teve, e como isso tá se comportando numa escala de tempo, né? Ao longo desse tempo, como é que esses resultados vêm sendo apresentados, então como está a saúde do atleta ao longo do tempo. E aí a gente pode finalizar aqui. Então, vê que o processo ele é bem simples, né? O jogador vai escolher o jogador e responder as perguntas. Mas é bem facilitado, né? Imagina se fosse uma caderneta, alguma coisa assim, né? Aqui não tem que digitar nada e não tem que entrar nada manualmente, né? Tem as opções ali do aplicativo. Isso já elimina bastante aí a possibilidade de erros, né? De informar alguma coisa errada. O Pedro aí, que trabalha mais com Power BI, pode dar alguma ideia aí, porque às vezes, né, se for dados manuais, cada um digita de um jeito, escreve uma resposta, assim, tá padronizado. Sim, eu sempre sou da ala de que quanto menor a intervenção manual, nesse caso, você poderia dar uma planilha para a pessoa, mas assim, o risco de uma pessoa, o risco de erro humano é muito grande, principalmente quando são múltiplas pessoas operando e tudo mais. Então, sempre quando eu tenho eu tenho uma necessidade de ter algum tipo de controle que é mais, né, que é mais operacional, que requer que uma pessoa preencha, abasteça aquilo, eu sempre recorro a criar uma aplicação para justamente evitar que aqueles dados sejam criados de forma despadronizada. Isso facilita demais depois o processo de puxar esses dados. Não tenha dúvidas. Então, você melhora a qualidade, né? E ao mesmo tempo você evita de haver um ETL ali do processo para corrigir algum input, né? Que foi feito de uma maneira que não deveria, né? Exatamente. Porque se você deixa aberto, não tem jeito. Você só vai escrever o texto mais simples que for, ela vai. Uma hora ela vai, sei lá, colocar letra minúscula, outra hora letra tudo maiúscula, outra hora acento, outra hora sem acento. E aí você vai criando um monstro, né? Depois, para você tratar isso daí, é tanto depara que se torna inviável.
Então é Uhum. melhor cortar esse mal pela raiz, né? Você já entrega uma aplicação e fala, ó, você vai preencher a partir disso daqui. Sem falar Uhum. que parte visual aí tem um ganho absurdo, né? Sim. Eu gostei muito desse gráfico de linha, que ele tem um efeito meio arredondado, assim, e também Uhum. você usou umas cores. Eu vejo que tá um degradê ali, eu não sei se é um monitor aqui, mas parece que é Pô. um degradê, quanto maior, mais forte a linha, é isso? Exatamente, cara. Boa percepção que você teve aí, porque tinha um gradiente ali, né? Esse aqui é um PCF, tá? Que é a empresa que eu trabalho que faz, né? Que é a Locodera. E aqui você tem, cara, várias opções. Aí uma das opções é você mudar aqui o tipo de preenchimento do gráfico, tá? E ele tava com esse preenchimento aí de gradiente. Tudo que a gente tá vendo aqui, ó, são opções de coisas que você pode modificar, tá? E uma delas é você modificar a forma como tá preenchido o gráfico. E também tem outras propriedades, até para mexer aí no que você falou, né, do tipo de linha. Então, eu posso ter uma borda arredondada, eu posso ter essa que é quadrada aqui, Eu eu usava posso ter bastante esse no Power BI. essa normal aqui, né? É. Então, Principalmente quando é linha de meta, sabe? uhum, Eu tenho um gráfico de barra com a linha de meta. Eu usava essa meta mais quadradinha, assim, para que fazia mais sentido, né? Aqui é mais puxada, assim, ficava feio. Não, aham, mas, pô, presta atenção, sim, porque uhum. DataVis, né, cara? DataVis é tudo, né? Não, Quando imagina, você- o cara que faz isso todo dia não vai perceber, né? E esse gráfico aí, onde é que pega ele, Léo? Como é que é? Conta aí. Eu não Então, sei usar esse. não, esse aqui, como eu falei, quem faz é a empresa para qual eu trabalho, né, que chama Locodera. Uhum. E a gente tem um serviço de assinatura no qual você tem acesso, né, a vários componentes e vários templates também. Então você tem aplicativos prontos e você tem componentes como esse do gráfico, esse aqui da barrinha de progresso, esse outro gráfico aqui também é esse botão também é esse ícone. Então botei várias coisas aqui para a gente fazer um negócio bem legal. E quem tá na live tem um cupom de 80% off, né, Léo? Que você vai soltar aí. Quem tá na live pode criar uma conta de desenvolvedor que tem acesso para brincar e fazer várias coisas, tá? E depois a gente vai lançar um programa de parceria aí para quem é freelance. Quem tiver interesse Legal. depois me procura. É assim, né? E quem não tem o lucro dele, né, essas ferramentas, pode implementar isso aí dentro do Power BI também, né? Todos esses visuais estão lá, só não está dentro do aplicativo, mas o Sim. Power BI está lá e disponível para quem quiser baixar e abrir no computador e implementar. Uhum. Então, É que aí totalmente para possível. você ter esse dashboard no aplicativo, ele facilita demais, né? Você evita você ter que sair de uma aplicação, entrar em outra. Tipo, Sim. hoje ainda, infelizmente, essa questão do Power BI com o Power Apps ainda não está tão personificada e customizável. É Uhum. um baita rolê para você embledar ali um gráfico do Power BI. E dentro do Power Apps, eu sinceramente acho muito lento o carregamento. Então, Uhum. quase não uso. Esse daí, cara, é salvador. Sim. Uma coisa que eu vejo os makers reclamarem bastante nessa questão de embedar o Power BI aqui. É primeiro a lentidão que você falou. A própria Microsoft recomenda não colocar tantos tiles, aqui tem um limite para você colocar. Exato. E a gente, utilizando esses objetos, aqui a gente pode promover algum tipo de interação dentro do próprio aplicativo. Então, eu tenho uma propriedade de saída, por exemplo, desse gráfico aqui que eu posso fazer interagir com outras coisas dentro do próprio aplicativo. E aí eu tenho só uma ressalva. É claro que a gente, quando vai trabalhar com um volume imenso de dados, né? Acho que isso já cabe mesmo para o Power BI, nem fazer análises muito complexas, né? Eu acho que dá sim para você visualizar dados aqui, né? Mas quando você vai fazer uma coisa mais pesada, aí tudo bem, vamos pro Power BI. Mas eu não sou do time de pessoas que falam que é proibido usar gráfico no Power Apps. Que tem que ter uma sensibilidade, assim, né? Tipo, pô, eu não vou fazer algo mega robusto, trazer uma arquitetura de BI para dentro de uma aplicação, de um Power Exato. Apps. Não vai nem fazer sentido, não vai ser nem viável questão de performance. Mas se é Exato. algo
mais pontual ali, que nem você tá vendo o resultado de algo que você imputou. Ok, faz todo sentido e tem e traz uma baita vantagem. Então, mas, né, na minha opinião, é mais percepção ali de quem tá criando, né? Exato. Cada um no seu quadrado, né? O Power BI é análise de dados, grandes dados, né? Ninguém vai fazer um BI dentro do aplicativo, né? Então, exatamente. Agora, vamos para mostrar como foi feito, né? Como que está estruturado esse aplicativo, da onde vêm os dados, para onde vão. Daí eu vou mostrar aqui, depois o Léo mostra aí o que tem em cada tela. Beleza, então nós usamos o OneDrive com Excel, por quê? Porque o Rafa lá estava fazendo dessa forma. O Excel não é lá a grande fonte de dados, tá? Mas é o que ele tinha atualmente para fazer o seu teste e salvar os dados. Né? Ele tinha o Power Apps e salvava no Excel no OneDrive. Então foi como nós mantemos para depois mostrar aqui e até poder seguir esse exemplo e ver as informações. Né? Poderia ser um SharePoint, que também está incluso em algumas licenças do Office. No caso, eu perguntei lá, ele não tinha o SharePoint na conta dele, então mantivemos aqui no OneDrive. E aí, se for muitos dados, né, pode evoluir para um banco de dados, só que aí tem custos adicionais de licença. Né? Então, nesse caso, nós mantemos aqui, lembrando que é uma demonstração, né, não é nada em produção ainda, então serve como prova de conceito aí para depois evoluir. Basicamente, nós temos um arquivo para salvar as respostas, então deixa eu abrir aqui. Tanto é agora que com o app aberto pode dar problema lá no aplicativo, né? Com o Excel aberto pode não salvar os dados corretamente. Então é uma das desvantagens do Excel. Beleza, então aqui a hora da resposta, data e hora da resposta. A gente também salvou um date time aqui, só para garantir, porque ainda está em teste, está em desenvolvimento. Às vezes o Excel salva umas horas meio zoadas aqui. Aqui o date time a gente converte lá no Power Apps e já manda. Então, para relacionar depois no Power BI fica mais fácil. Aí o ID do jogador que respondeu, o status da recuperação dele, que ele deu nota lá dentro do app de 1 a 10, e o status de sono também, que ele deu nota de 1 a 10. Por que aqui a gente não está salvando o nome do jogador e sim o ID? Porque a gente tem uma tabela de jogadores. Então, geralmente, né, como boa prática, a gente salva o ID e os dados dos jogadores estão na outra tabela, a gente só referencia pelo número. Então a gente tem aqui o nome, a posição dele, aí o ID, que é uma coluna aqui que a gente criou para representar o ID do jogador, até um 1 ou 0, se ele está ativo ou não. Imagina que depois a gente não quer que ele apareça no aplicativo, ele saiu do time, a gente só vem aqui, coloca um 0 e lá no aplicativo a gente coloca um filtro para não apagar esse dado e não perder as informações dele, né, enquanto ele estava no time. Imagina se eu venho aqui e apago essa linha, aí o ID7 não está mais aqui, e aí lá na tabela de dados tem ID7, eu não sei qual jogador que é. Então a gente trabalhou aí com essa opção de ativo e não ativo, ao invés de deletar, né? Isso tem no Dataverse, ele usa bastante essa condição de registro ativo e registro não ativo, e eu venho adotando isso. E tem o caminho da foto desse jogador no Drive. E tem a foto do site, eu já vou explicar por que tem isso aqui. E a coluna que o Power Apps gera automaticamente um ID próprio aqui. Aí beleza, então por isso que a gente tem o ID do jogador, porque aí depois a gente vai lá, olha na tabela dos jogadores e sabe qual foi o jogador. Isso lá dentro do Power BI, quando for feita a análise de dados, vai ajudar bastante, tanto com performance e a forma correta de modelar, né? O Pedro aí, se eu falar qualquer coisa errada, já acende a luz vermelha aí. Não, essa parte aí de não perder o dado histórico, né? Ele é muito forte quando a gente fala de conceito de business intelligence, porque todo banco informacional você tem que garantir o dado histórico. A gente falando de um BI estruturado de forma correta, um data warehouse e tal. Então, por exemplo, quando a gente faz uma arquitetura de BI, por exemplo, numa ferramenta no Service Integration, tem uma funcionalidade lá que é o Slowly Change Dimension, que basicamente ele varre todos os registros e quando tem um update daquele registro, o que ele faz? Ele na linha daquele item, ele muda o status daquele item, sei lá, expirado,
e gera uma nova linha com aquele mesmo item. Justamente para qualquer alteração você não perde o histórico. Então é bem importante ter histórico quando a gente vai usar isso depois para um BI da vida, né? Tem que Sim, garantir sim. esse dado histórico. Imagina um produto, né? Aí ele tem um preço, depois muda o preço. Então, se tu for lá e Exatamente. mudar na tabela, tu não vai saber quando mudou, né? Uhum. Exatamente. É, Exatamente. então realmente tem que manter esse histórico, né, dos dados. Certo. Beleza. Então aqui nós salvamos, né, as respostas de recuperação e sono. Cada jogador só vai salvar um valor para recuperação e um valor para sono. Por isso que está aqui. Mas agora as dores podem ser mais de uma. Então a gente criou uma segunda tabela. Porque como que a gente vai referenciar para aquele jogador, para aquele dia, as dores dele? Então tem uma tabela que são as respostas de dores, porque um jogador pode ter muitas dores. Já vou mostrar aqui a parte mais de baixo, que a de cima está meio errado. No começo a gente estava com o valor errado lá dentro do app, a coluna errada, e escreveu a dor aqui ao invés do ID. Então aqui é a mesma ideia, tem a data que ele respondeu, qual foi o ID desse jogador e aonde ele sentiu dor. Então note que aqui, ó, esse jogador, por exemplo, que era o que a gente estava usando para testar, apontou várias dores, né? A dor no local F, no local 6, no local 10. Ó, da mesma forma poderia ter o texto aqui, mas a gente está usando o ID. Por quê? Se por acaso algum dia resolver mudar esse nome aqui, ó, atrás joelho direito, e quiser botar atrás do joelho direito, vai mudar só lá na tabela de dores, né? A tabela de referência, a tabela que se chama dimensão, que é a tabela tem a fato, a dimensão. A dimensão é meio que os lookups, vamos dizer, a lista de coisas, e a fato é o registro dos dados em si. Então, vai mudar lá atrás do joelho direito, e todos aqui, ó, vão manter o mesmo ID para aquele local. E não vai causar problema de, por exemplo, aqui está atrás do joelho direito e um registro mais novo está atrás do joelho direito, e aí pensar que são dados diferentes, né? Essa tratativa Uhum. aí, depois de textos diferentes, vai dar um trabalho ou até vai confundir um pouco. Então, por isso que a gente usa o ID. Parece mais difícil, mas é a prática correta. E aí nós temos essa tabela de dores, que também está aqui, ó, local e dor. Está em outro arquivo. Porque já tinha esse arquivo aqui, então a gente só utilizou ele, ó. Aí o local, o código do local e o nome da região. Então aponta para esse ID aqui, ó, que é o local. Beleza. Agora, antes de voltar para o aplicativo, né, as fotos, que eu falei aqui que tem a lista de jogadores, tem a foto site e a foto OneDrive. Inicialmente, nós iríamos usar essa foto aqui, né? Eu vim aqui no site, peguei o link de cada foto, de cada jogador, né, copiar o link da imagem, peguei o nome e a posição e colei na planilha. Porém, lá no Power Apps não abriu, e eu acredito que é por causa do HTTP aqui, ó, que deveria ser HTTPS. Suponho que é isso, não funcionou. Então, o que? Eu baixei as fotos e coloquei em uma pasta do OneDrive. Então, tá dentro da pasta arquivos, futebol, fotos dos jogadores, e tem o número aqui que representa o ID de cada jogador. Como eu já tinha ido uma por uma e pegado o link, então eu não fui lá baixar uma por uma de novo. São muitos jogadores, 30. Aí eu fiz um fluxo do Power Automate para baixar essa foto e salvar lá na pasta para mim. Então, só vou mostrar o fluxo aqui, porque também é interessante, né, para alguém que tenha interesse, porque foi a última etapa aí da preparação dos dados. Então, vindo aqui no fluxo, ele é bem simples, né, eu só rodei ele uma vez, rodei duas, uma para testar e outra para, de fato, exportar as fotos. Então, é manual, porque eu venho aqui e dou um play nele manualmente. Aí ele lista as linhas presentes na tabela, que é a lista de jogadores, e pega da tabela tal, que é a tabela de jogadores, né? Aqui está o ID, mas o nome da tabela é essa tabela aqui que está em TB underline jogadores. Ele vai puxar as linhas dessa tabela. Aí vai passar o quê? Vai fazer o apply to each, que vai aplicar em cada um dos registros, né? Aplicar em cada, fazendo uma chamada HTTP GET para essa foto site, que é a URL da foto do jogador aqui, ó, foto que está no site. Então a chamada GET é uma chamada que é feita quando a gente acessa uma página web, por exemplo, ele vai dar um GET que é para pegar os dados, pegar as informações de lá, na URL. Então coloquei a URL aqui do jogador, isso vai retornar um corpo, por ser uma imagem, né, o corpo desse HTTP,
é o conteúdo da imagem. Né? Aqui tem uma das imagens, vou clicar aqui. É como se o Power Automate chamasse esse link aqui e recebesse esse conteúdo aqui da imagem. E aí vai criar um arquivo no OneDrive, .jfif, que eu tinha salvado a imagem e era esse formato, então eu mantive o mesmo formato. E aí salvando, né, pegando o corpo dessa requisição HTTP. Então a requisição vai retornar um corpo aqui, salvamos aqui a imagem e aí atualizamos a linha do Excel com o caminho dessa, aqui é o ID. Ah não, é isso, atualizamos a linha do Excel com o nome da imagem que foi criado, algo assim, não estou identificando aqui o que eu fiz. Mas basicamente foi isso. Acho que devo ter perdido aqui alguma informação aqui. Você muda só o ID porque o caminho da pasta é fixo, né? Imagina. Key value. Acho que eu perdi a referência aqui, ó. Deixa eu selecionar a tabela de novo. Ver se ele vai funcionar. Ah, agora carregou. A hora que eu abri o fluxo, perdeu a referência por algum motivo. Agora sim. Dá de ver o que ele faz. Eu estou salvando aqui, ó, no ID do jogador, né? Para aquele jogador que eu estou trabalhando aqui dentro do fluxo. Está fazendo um for, né? Aplicando para cada jogador. Então, para aquele ID, eu estou atualizando aquela linha, né? Daquele ID, com o caminho da foto que eu salvei, aonde eu salvei a foto. Então, aí salva justamente isso aqui, ó. Que é a pasta, né, o caminho das pastas e o nome da foto. Aí a gente usa isso lá dentro do Power Apps para mostrar as imagens. E lá a gente concatena, né, com o caminho do OneDrive aqui. O nosso OneDrive tem um caminho base, vamos dizer, e concatena com essa foto aqui, com o link da foto, e aí a foto aparece lá dentro do aplicativo. Aí, porque agora está usando um HTTPS e aí está trazendo a foto. Então isso foi a preparação da estrutura de dados, né? Então enquanto eu fui preparando isso aqui, pegando as fotos, criando as tabelas, o Léo foi fazendo ali o visual do aplicativo. Depois eu peguei um outro aplicativo, criei uma tela em branco e fui preparando os comandos para salvar os dados. Então, essa tabela que o Rudy acabou de criar, né, serviu como base aqui para a gente fazer a seleção de jogadores. Então, essa aqui é a tabela de jogadores. A gente separa aí por assunto as tabelas. E essa aqui a gente tem as informações sobre os jogadores. Algumas como qual que é a posição, qual que é o nome, qual que é o link para a imagem, né, do jogador. Então, isso aqui não é nada mais do que uma galeria com esse componente aqui, que é um card, né, que exibe essas informações, tá? Então, esse componente aqui dá para você criar um card e mostrar a imagem, mostrar uma tag com ícone aqui e adaptar da maneira que você quiser, tá? Então, são basicamente duas coisas que a gente tem aqui, a galeria e o componente de card aqui, nada mais que isso. Aí, a gente entra para a fórmula, né, que é a parte... o que vai acontecer quando você selecionar um dos jogadores. Aí o Rudy vai falar. Então, o que eu fiz aí, né? Assim, cada página a gente vai coletar alguma informação do jogador. E como que eu fiz? A gente precisa armazenar em algum lugar. Uhum. E a gente explicou em algum vídeo, eu e o Léo explicamos num vídeo que a gente falou de patch, que dá para usar uma coleção para mandar o dado lá para a base de destino. Né? Uhum. Tem o submit form, né? Pode criar um formulário, mas nesse caso é um exemplo que o form não se encaixa muito bem. Uhum. Então tem o patch que pode enviar os dados. A gente passa lá a base de dados, né? Patch, base de dados e o dado que a gente quer enviar. E pode ser uma coleção, né? Coleção é o que está aí, é uma tabela local que vai ter essas informações, ID do jogador, data, hora, date time, recuperação e sono. Uhum. Que, não coincidentemente, porque foi feito de propósito, as mesmas colunas da tabela que a gente vai salvar a resposta. Aí eu já criei todos os itens aí, justamente para poder depois preencher nas outras páginas, atualizar esses itens. Então, na primeira interação, eu pego essa coleção, né, esse dado, e coloco dentro da coleção. Por isso que está clear collect, justamente porque ele vai apagar tudo que tem e aí vai criar esse novo registro. Então, quando clicar no jogador, só vai ter um registro com o nome o ID do jogador, a hora que foi clicado e o date time, que é a coluna que eu mostrei antes, que eu falei que estava calculando dentro do app, que representa também a data, né, no final da história. Aí, e recuperação 0 e sono 0, porque a gente vai responder na próxima tela. Então, na próxima tela, a gente vai lá clicar na nota e atualizar esse registro aqui. A gente vai atualizar esse registro na próxima tela para o sono, atualizar na recuperação, e na hora de enviar vai mandar
esse mesmo registro. Então, é um registro só com essas informações que vão ser atualizadas no final do processo. Aí, cada tela a gente vai alimentando, no final está tudo preenchido, envia de uma vez só. Isso é só um envio de dados, já salva tudo e faz o app ter essa sensação de progressivo, assim, da gente ir podendo telas por telas e tela por tela e alimentando as informações. Então, Rudy, só assim, você cria uma collect já com os valores default e ao decorrer das telas ele só vai fazendo update nesses valores, né? Para no final submeter tudo de uma vez, né? Isso. Exatamente. Isso é uma técnica muito interessante, né? Porque também, se você, na primeira tela, você já faz um submit, aí depois você tem que ficar fazendo um monte de lookup, né? Um monte de lookup, um monte de update, né? Ó, olha aí quanto tráfego de dados a gente economizou, né? Uhum. Aí se chegar no final, as colunas estiverem com o nome correspondente à fonte de dados, né? Aí você vai gerar uma complexidade talvez necessária, porque você vai ter que fazer um outro tipo de fórmula, for all, para falar essa coluna vai receber o valor desse nome de coluna aqui, que não é o nome original da coluna. Desse jeito você já manda tudo de uma vez. Porque assim, né, nessa hora a gente já sabe o que vai salvar, né? Uhum. Tanto é que na hora que eu fiz essas fórmulas, eu já tinha criado a estrutura de dados, né? Já tinha as tabelas prontas, então já sabia o que o app ia ser e o que ia salvar. Então funciona perfeitamente, né? Boa. Tá bom, vamos selecionar um jogador aqui e passar pra... Vou selecionar o Marcelo aqui, cara. Vamos lá. Esse degradê aí que vocês fizeram Show. Isso daí é uma galeria? Muito bom. E, novamente, o Pedrão com boas percepções sobre... Pedrão à frente do seu tempo. Tá afiado. Então, exatamente, é uma galeria com um botão dentro, tá? E aí dentro da galeria aqui a gente tem uma tabela. O ideal era eu ter colocado isso numa coleção, porque a gente vai reutilizar isso algumas vezes, tá? Mas coloquei direto aqui. E aí a gente tem o número e tem a cor, tá? A escala que vai de 1 a 10 e as cores aqui, tá? Então é basicamente isso que a gente tem, nada mais. Uma galeria e os botões. É porque quando você passa o mouse ele dá um efeitozinho também, né? Isso, Se você não tivesse feito... Se tivesse feito sem botão, você não conseguiria, né? Fazer esse fade, né? Exato. Eu botei o botão, né? E aproveitando que você comentou, né? Essa propriedade aqui do hover fill, que vai dar esse efeito do hover, eu coloquei essa fórmula aqui para ele pegar a cor do próprio botão, né? Então, self.fill, e aí ele dá uma esmaecida de menos 20%, por isso que muda essa cor, tá? Muito legal. Bacana. E essa quebra de seção, aí fizeram por fora, né? Aí essa quebra de seção, né? Adivinha só, a gente usou containers, tá? Para quem não assistiu a live de containers, assista lá, né? Eu falei que eu uso mesmo. Isso faz parte do meu dia a dia. Né? Exato. O aplicativo aqui não é responsivo. Não foi pensado para ser responsivo, né? Mas isso aqui acelera muitas partes do desenvolvimento aqui, então na manipulação dos objetos eu acho que facilita bastante aqui, se você quiser mudar uma coisa de ordem ou mexer e tal. Aí tem a forma do Rudy aqui. Agora vou passar a bola de novo para ele. Fala aí, Rudy. Beleza, isso aí como eu comentei na tela anterior, né? Nós criamos um item naquela coleção. Agora basta a gente atualizar aquele item. Então eu estou dando um patch, né? O patch é essa função que atualiza, né, os dados de uma base de dados. E a coleção é uma base de dados, só que local, então funciona também. Então eu estou dando patch na call dados jogador, que é a coleção que a gente está trabalhando para salvar os dados. Em qual item, né? O segundo argumento é qual item eu estou atualizando. Nesse caso é o first, é o primeiro item dessa coleção. Então estou pegando aquele dado que eu já gravei, só tem um, mas eu tenho que pegar ele, tenho que informar qual que é, e é o first. E aí eu vou atualizar a coluna, né, a coluna chamada recuperação, nesse caso, né, a propriedade chamada recuperação. E pegando
o valor desse botão clicado, dessa galeria clicada, né? Cada item da galeria tem um botão e quando você clica nele, a gente consegue acessar o thisItem.number, que é o número, né? Que lá naquela coleção, naquela tabela que está na galeria, tem essa propriedade number, que representa o próprio número, a dor, né? Tá ali, olha só, tem de 1 a 10 e as cores. Então tem o color e tem o number. Eu estou pegando justamente o number e atualizando aquele item da coleção usando a função patch. Então, quando clicou lá, já atualizou aquele registro com a dor. Não, com a dor não, desculpa, eu estou confundindo, com o cansaço dele. E aí já atualizou essa coleção. Dá para mostrar até a coleção ali no View e mostrar as coleções, né, Léo? Verdade. Tem Se um a gente lugar ver ali que a gente aqui no consegue View. ver. Isso. Então, o que o Rudy está falando é que quando a gente seleciona o jogador, a gente cria uma coleção, só que com um único registro. Cada vez que a gente passa por uma das telas, a gente vai atualizar uma dessas colunas. Então, no caso ali, a gente está na de recuperação, né? Aí, quando a gente pressionar o botão lá, a gente vai vir aqui e atualizar esse 0 aqui, vai botar o valor que a gente escolher lá. E assim por diante nas outras telas. Isso, exatamente. Então, na hora que clicar ali, já vai atualizar o status da recuperação do jogador. E vai para a próxima tela, porque essa tela já foi feito o trabalho dela, que é um clique no botão para dizer qual é o status dele. Uhum. Então vamos testar aqui, ver se funciona. Apertar Agora. 5, cansado. Aí só pra gente acompanhar aqui, ó. Agora a gente vem na coleção, a coluna recuperação sofreu uma atualização aqui e tá com o valor 5. Então é assim que vai funcionar em cada uma dessas telas. E eu acho essa sacada de coleção do Power Apps muito genial, né? Porque você não precisa ficar a todo momento interagindo, por exemplo, com um banco de dados, mandando, levando e trazendo informação, né? Ele vai armazenando de uma maneira local e depois possibilita esse envio massivo, né? E tem alguns aplicativos, até de celular mesmo, você vai usar, você vê que tem um desenvolvimento ali que o aplicativo é lento, você vai cadastrar, vai usar alguma coisa, ele demora, porque ele fica a todo momento, né, batendo na base de dados. Isso daí tem um pessoal que desenvolve dessa forma aí, você vê que tem alguns aplicativos que, por mais simples que seja, tipo, você vê que eles treinam para rodar. Imagina se a gente fizesse desse outro jeito aí que você está falando. Então, primeiro a gente ia criar um item novo lá no nosso banco de dados, e a cada vez que a gente mudar de tela, a gente ia ter que ir lá nesse item que a gente acabou de criar no banco de dados e atualizar ele. Só que aí podem acontecer coisas no meio do caminho, né? Sei lá, eu posso fechar o aplicativo agora, ou eu posso querer mudar ou começar de novo, e aí aquele item vai ficar lá no meu banco de dados, né? Então não é uma maneira muito eficiente. E também pensando em bancos de dados na nuvem, muitos players, eles cobram justamente por cada informação que você leva e traz do banco, né? Então isso pode parecer nocivo, pode parecer inofensivo, né? Mas isso ao decorrer do tempo você está elevando o custo ali do seu serviço, né? Exato. Verdade, né? Tem bancos, acho que até no Azure, de SQL Server, que também cobra transmissão, né, de dados de entrada e saída. Ele vai cobrar o commit, né? Você comitou a informação ali, ele está cobrando. Nesse caso aqui, eles iam falir, porque é só um envio no final. É só um envio, exatamente. Beleza, vamos fazer a mesma coisa para essa outra tela aqui. Agora eu vou selecionar outro valor. Então a gente está nessa parte aqui que é de sono. Então se eu selecionar um aqui, a mesma lógica foi aplicada, tá? Então se a gente vir agora na coleção, a coluna sono aqui tá com 1, tá? E aí a gente chegou nessa tela aqui, né? Ela já tá com alguns valores, né? Antes de começar a live aqui, eu tava mexendo. Então, talvez uma coisa que a gente tenha não feito seria limpar a coleção na hora que tá começando, né, Rudy? Ou talvez seja porque eu tava editando as telas aqui. Não sei se eu limpei essa coleção aí em algum momento. Realmente. Falta. Isso é um PCF aí, Tumel? Não. Léo? Não. Às vezes as coisas são mais simples do que parece. Mas ali que você fez a barra de progresso e tal. Tá. Da escala de dor. Ali é.
tá? Mas dá pra fazer localmente também, né? dá pra fazer também. Não talvez com aquele design, alguma coisa dá pra fazer. Uhum. Sim, dá pra fazer. Já Tem uma que ideia ser de vídeo lá. criativo. Tem que ser É. criativo. Vou passar de novo a bola pro Rudy aí agora para ele explicar, né, como é que funciona aqui a seleção dos pontos da imagem. Beleza. Clica aí no. Mostra aí. Uhum. Clicou em uma das dores, né? Então ele vai clicar. O que tem ali? Tem um botão, né? O Léo colocou um botão por cima de cada um. Não fica bem no formato lá da bolinha da imagem, né? Uhum. Mas assim, tá ok, dá para melhorar, mas é o conceito. Tem um botão, o cara clica e nesse botão já informa qual é a dor, o ID que ele representa, né? Aí eu acho que teve mais um trabalho de colocar um por um, né, Léo? Cada botão tem a sua informação. Esse aqui foi meio chatinho, porque tem que colocar cada um dos botões, né? E aí ele tem que ficar com o formato parecido com o da imagem. Aí, sinceramente, acho que talvez essa não é a melhor estratégia de UX UI aqui para esse caso. A gente até viu umas outras alternativas, mas foi o que deu tempo da gente fazer, né? Lá no Power BI, né, Pedro, tem um negócio de SVG que tu coloca e consegue clicar nas áreas, né? Uhum. Aquilo ia ser bom no Power Apps. Tem um visual personalizado que o pessoal tá usando muito e inclusive eu tenho que me aprofundar, dar uma estudada nisso, mas eles criam visuais do zero só usando HTML5, tá ligado? E aí o pessoal cria uns visuais assim absurdos. Tipo, eleva demais o nível as possibilidades na ferramenta só com aquele visual customizado ali. E aí isso daí daria tranquilamente tipo, para fazer no Power BI. A interface, né, dos dashboards mudou muito de uns anos para cá, né? Mudou muito, os caras conseguem colocar música no dashboard. Tipo assim. Agora, por quê? Igual aqueles sites que entrava no passado e tocava uma musiquinha de fundo e tal, na internet discada ainda. Se o KPI tá ruim, aí já coloca um barulho de chuva, um ASMR pro gerente não se acalmar, né? Se acalmar, exatamente. Exato, cores mais acalmantes. Cores mais. Cromoterapia, sabe? Cromoterapia que eles chamam, né? As cores, cada cor influencia ali no estado de espírito da pessoa. Verdade. Beleza, voltando aqui. Tem os botões, então, clica no botão, ele vai definir qual é o ID daquele pedaço, daquela parte do corpo. Depois que clica no botão, clica então ali num item da galeria, né? Essa galeria é muito parecida com a anterior, que tem 10 itens, né? Tem um botão dentro da galeria que se replica dentro dos itens e tem as cores. E aí, ao clicar na cor, ele já adiciona lá naquela coleção. Então, tem uma segunda coleção, porque como eu mostrei no começo, agora nós temos uma segunda planilha, visto que cada jogador pode ter mais de uma dor. Então, clicou na dor, já selecionou a dor, guardou numa variável, aí clicou no botão da galeria, adicionando a coleção. Então, acho que agora a gente vai no código do botão da dor, depois no botão da galeria e vamos ver a coleção. Ali o Léo já colocou eu coloquei. Deixa eu fazer uma culpa aqui, que eu coloquei um nome ridículo nessa variável que não faz sentido nenhum. Mas era pra ser mais significativo, né? O botão selecionado. Aí ficou essa coisa mal escrita. Vamos lá. Cartão amarelo. Mais uma dessa, vai ser expulso. Já tá fora do próximo jogo, do jogo de volta. É verdade. Então, aí o Léo botou. Geralmente a gente usa lock, né? Eu gosto de usar lock, que é de variável local, né? O update context cria uma variável dentro da própria tela. Então, aí tu não consegue acessar de outra tela, porque só vai ser acessado aí, né? Então, cria aqui dentro dessa tela. E aí, var selecionado, mas poderia ser local selecionado, alguma coisa assim. E aí salvou o ID do local, né? Que é o A, o B, o C. Esses IDs não vão mudar, né? Então ele já colocou ali fixo. Foi o jeito de conseguir fazer também, né? Com essa interface de clicar. Mas em compensação também, aqui os botões estão tudo com os nomes bonitinhos, tá? Tudo com convenção. Renomeou as coisas certinho, né? Se não tá lá botão 1, botão 2, botão 3... Não, senão ia ser vermelho direto, né? Aí não precisa nem de VAR, né? Aí é vermelho direto. Não, isso foi uma coisa legal, porque
eu e o Rodi, a gente, sem saber, adotou o mesmo padrão de nomenclatura, né? E a hora que a gente juntou o código dele com os objetos aqui, algumas coisas já encaixaram perfeitamente, justamente por estar usando, né, esse padrão de nomes. Boas práticas, né? Isso aqui é Uhum. o bom, né? As boas práticas, às vezes é um pouco chato, né? Ficar renomeando o componente e tal, mas cara, é o ônus da parada, né? Não dá pra sempre só sorrir, né? Uma hora tem que chorar, mas isso é por uma boa causa, né? Por exemplo, se tem cada que um tivesse pensar que adotado uma convenção, lascou, né? Ia ter que ficar Exato. reescrevendo fórmula para adaptar. tem que Exato. pensar como que eu queria receber esse aplicativo, né? Fazer esse exercício ajuda, né? Como que eu queria, se eu pegasse de alguém esse app, como que eu queria ver ele para eu conseguir manter, né? Uhum. Às vezes o cara Verdade. tá na empolgação e fica ali e vai fazendo, e depois a hora que vê tem 100 elementos para renomear. Aí é bem mais chato do que inserir e renomear Isso. na hora ali, né? E aí nem a própria pessoa acaba achando o que precisa lá. Ela só vai saber que precisa quando for puxar uma fórmula e dá o ponto lá e tipo, label 1, 2, 3, 20, aí você fala, meu Deus, qual que é o label que eu preciso puxar mesmo disso daqui? Exato. Exato. Aí beleza, então clicou no botão, salvou na variável qual é o local, aí foi lá, clica no botão da galeria, né, para completar a ação. Uhum. Aí vamos ver, Também no no select aqui. select, isso. Aí tem uma nova coleção que chama Dores, que aí vai salvar o nível da dor, que é o item, né, o número desse botão que está sendo clicado, o local da dor, que é o local que acabamos de salvar na variável lá no outro botão, o ID do jogador, que já está salvo na coleção, né, já é o primeiro item da coleção, lá na tela anterior, né, com o dado do jogador, a gente inseriu esses dados e tem o ID aí. Poderia ter salvado numa variável global, alguém pode pegar lá da primeira coleção o item selecionado, mas aí é um ponto que é bom evitar dependência entre telas, porque aí essa tela aqui tem que ter a outra tela carregada na memória para funcionar. Nesse caso, tudo bem, porque a outra tela a gente já passou por ela, mas a documentação fala isso, né? Evite dependência entre telas. Então, nesse caso, a gente está fazendo essa tela funcionar independente, né? Tem a coleção com os dados dentro, mas não está ligado a nenhum elemento da outra tela lá. Uhum. Então, pegando o ID do jogador e também salvando esse date time aí que foi salvo a dor, né? Esses dados da dor para gravar aí e poder salvar lá no banco. Da mesma forma, né? Uma coleção com as 4 colunas que eu quero enviar. E aí, aqui nesse caso, eu não estou dando um clear collect como eu fiz lá quando selecionou o jogador. Eu estou dando um collect, porque eu coloquei esse item e eu posso colocar mais um e mais um, né? Então eu posso clicar em outro botão, clicar em outra nota e cada vez vai inserindo um novo item nessa call dores para no final enviar todas as dores de uma vez só. Aí agora o Léo, naquele visual do lado, está mostrando todas as dores que a gente foi salvando enquanto foi interagindo ali com a imagem. Ó, ali tem o call dores, basicamente, né? E aí esse componente, explica aí, Léo, se não conhece. Então, essa coleção aí que o Rudy mencionou, né? Vamos dar uma olhada na tabela, que está salvando aqui, então, essas dores que estão sendo selecionadas ali através desse collect. E aí a gente está exibindo aqui nessa galeria. Aqui que a gente mostra aqui, numa label, a gente mostra o ID, né, do que foi selecionado, que a gente salvou através da variável. E aqui nesse outro componente, que a gente chama de progress bar, barra de progresso, né, a gente está mostrando aí na escala de 0 a 100%, né, qual que é o grau de dor. Tá? Então, 2 informações que a gente mostra aqui. E também coloquei um iconezinho aqui de lixeira, né, caso a gente decida voltar atrás e querer apagar, tá? A gente usa esse ícone aqui, também é um PCF, tá? E dá uma opção de seleção de ícones aqui muito grande. Quem trabalha com desenvolvimento web deve conhecer o Font Awesome, que é esse site aqui, ele tem itens, ícones gratuitos e pagos, né? Muito utilizado em desenvolvimento web, tá? E a gente, através desse componente, consegue explorar toda essa biblioteca aí de ícones, tá? E aí, no final, enviar os dados aqui, né? Que aí a gente mandar isso de volta para aquela planilha lá. Aí o Rudy vai falar aí. Beleza, aqui a fórmula já é um pouco maior.
Então, lembrando que nós temos duas coleções, né? Uma coleção que é os dados do a coleção que é os A dados coleção do jogador que a gente salvou lá na primeira tela e foi atualizando, né, no decorrer das outras telas, e a coleção com as dores, né? Então tem duas tabelas para a gente enviar: dados do jogador com as informações, sono, descanso, e as dores, que podem ter mais de uma. Então primeiro a gente envia os dados do jogador e depois envia as dores. E aí eu fiz alguma tratativa de erro aí, né? Não basta dar só o patch. Só dar o patch pode dar problema. Agora seria um exemplo, porque eu estou com as planilhas abertas aqui. E aí, se a gente não fizer nada, ele vai rodar ali, vai dizer que enviou e pronto, né? Se não foi tratado isso, aí pode ser ter uma pegadinha aí, né? Acha que salvou o dado, vai lá interagindo todo dia, né? Quem está mexendo no aplicativo não tem acesso à base. A hora que vê, final do mês, vai fazer análise, nada, né? Não tem dado nenhum. Então, aqui a gente fez uma tratativa. Deu o patch para enviar os dados do jogador, né, nesse pedaço ali do começo, e depois fez uma tratativa ali vendo se teve algum erro. Ó, ali está dando patch. Agora tem um if, e aí ali, ó, se está vazio, aí erros, tabela de respostas, essa função errors, vai ver se teve algum erro nessa tabela, registrado para essa tabela. Se não teve nada, vai estar uma tabela vazia, né? E aí o exempt vai retornar true, ou seja, vai dizer que está vazio, não tem erro. E aí eu dou o outro patch. Então eu só dou o segundo patch se o primeiro funcionou. E aí depois, fala, Pedro. Só para entender, então, no Power Apps existe... Ele grava como se fosse tem uma tabelinha de logs internos do Power Apps, e aí você vai lá e consulta com a função arrows. Isso, exatamente. Só que essa tabelinha não é visível pra gente, né? Você não consegue visualizar essa tabela de erros. Aqui, deixa eu mostrar a minha tela aqui, que quando eu estava desenvolvendo, eu fiz isso aqui, né? Então eu fiz uma tabelinha que dá para ver, no final dá para ver. Ah, legal. Aí só a título de curiosidade. Não sei se quer falar alguma coisa, Léo, mas eu tenho aqui ela já na manga. Não, eu ia falar exatamente isso aí, pode mostrar. Tá bom. Compartilhar, tela. Aqui. Então aqui, ó, dá para ver que em cima eu tô com as abas abertas das respostas. Então o Excel, não vai deixar o Power Apps salvar se eu tiver com o Excel aberto, né? Uma das desvantagens. Então beleza, escolhi o jogador, atualizei aqui valores de dor, sono, aí eu selecionei umas dores aqui, né? Foi como eu fiz aqui enquanto estava desenvolvendo. Beleza, então agora ó, tá aberto aqui, vamos ver se vai funcionar. Enviar dados. Ó, agora sim, ó, erro ao salvar registro. Por quê? Porque agora aqui, ó, botei um botãozinho que vai com uma tabela de ver erros. Então deu, mas antes de clicar lá, ó, entrou numa fórmula aqui, ó, que é a mesma fórmula que está lá no aplicativo do Léo. Então, eu posso mostrar aqui, cadê? Não está carregando, acho que está carregando o aplicativo ainda, está meio pesado aqui. Ó, deu erro no patch aqui, ó. A resposta não pode escrever no arquivo, tá bloqueado, porque está aberto. E aí eu fiz esse teste aqui, exempt, errors, para ver se tem erro. Ó. Se eu até selecionar aqui, ó, dá para ver que tem uma tabela. Ah, aqui tá em branco, mas tem. Talvez por eu ter aberto, sumiu, não sei. Mas ele acusou que deu um erro porque não funcionou. E aí entrou, em vez de enviar o outro dado, né, fazer outro patch, não, ele veio para cá, ó, pro else. Erro salvar registro, e mostrou a notificação de erro. Então, mas para as pessoas saberem que existe o Power Apps, ele grava um log interno, né? Que você isso, pode daí usar aqui, ó, justamente para tratar erros ou gerar regime de exceção, às vezes, né? Isso, então, aqui, ó, aqui em ver erros, eu tenho aqui uma tabela, né, aquele visual de tabela, que está mostrando justamente o erros de TB respostas. Aí ele tem 3 colunas, uma que é o erro, né, o número do erro, porque às vezes tem um código do erro, né, então dá para consultar, às vezes tem documentação do banco de dados, ele retorna um erro para ti. O que é a mensagem? O recurso está bloqueado. Poderia ter mostrado até essa mensagem lá, em vez de só avisar que deu erro, mostrar isso. Aí a pessoa que está usando já sabe que está bloqueado, que alguém está com o Excel aberto.
e outra coluna aqui que eu acho que eu não sei o que é, mas tem um registro aqui, aqui abriu, ó. O erro, a mensagem e o record, que é o próprio registro que às vezes eu estou tentando atualizar. Aqui eu estou tentando criar um novo, né? Mas ele iria retornar qual foi o registro que deu erro. Porque vai que é um aplicativo bem grande, com vários patches, né? Então aqui ele faria ele mostraria. A gente poderia usar essas informações para salvar log, para informar o usuário o que está acontecendo, ele não ficar meio sem informação. Então basicamente é isso aqui. Até posso mostrar a fórmula aqui, então basicamente já está explicado, né? Antes de voltar lá para o Léo. Lá tem mais algumas coisinhas antes, mas ó, deu o patch na tabela principal, confere se não tem erro, e aí, se não tiver, vai fazer isso aqui, ó. Mostrar que salvou e dar o outro patch, que é das dores. Aí, novamente, verifica se não deu erro, e aí mostra se que deu certo ou não. Registro de dor salvo com sucesso, ou erro ao salvar registro das dores. Só para informar o usuário mesmo o que aconteceu. Aqui a gente não fez nenhuma outra tratativa. Se deu erro de enviar as dores, o que faz? Né? Tem que fazer o quê? Deixar enviar de novo, tentar novamente, apaga o que salvou anterior daquele jogador. A gente só fez esse teste no envio, né? Não fez nenhuma tratativa, mas poderia isso levar a alguma outra condição do aplicativo. Uhum. Isso. Voltando aí, Léo, para tua tela, então. Show. Beleza, então essa aí é praticamente a etapa final, né? Acho que só tem uma coisa que não tem no que você acabou de explicar, que é essa variável aqui que vai ser uma chave, verdadeiro ou falso, um booleano, falando que está sendo enviado, tá? Então eu coloquei como loading, mas podia ser saving ou qualquer outra coisa, né? E ele vai trazer essa imagem aqui, colocar a propriedade dela em vez da própria variável, eu vou deixar lá como true aqui só pra gente ver como que ela é. Ó, porque é bom renomear aqui, ó. IMG, logo. Eu não achei. Load. Esse load também não achei load. Vou achar. Aí, ó. Exemplo. Isso aí foi para mostrar que é bom renomear. Dá outro cartão amarelo, cara. Totalmente proposital isso daí. Totalmente, exato. Para exemplificar o porquê deve se renomear. Nossa, gente, será que eu deletei? Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu deletei, vocês viram? Viu? Tava com o nome certo aqui. Beleza. Vou colocar aqui na propriedade visible. Em vez da variável aqui, eu vou colocar true direto. Só pra gente ver o que é isso aqui. Então é esse overlay aqui, né? Com essa animação, né, de enviando. Isso aqui poderia ser um GIF, tá? Mas eu optei por usar um SVG. Para quem não conhece, SVG é um formato de imagem, né? Vetorial escalável. E a vantagem, né? O que é legal do SVG é que você pode mudar algumas propriedades dele, mudar coisas que tem aqui, né? Então você tem partes dessa imagem nesse código aqui. Então, por exemplo, se eu quero mudar esse background, eu consigo vir aqui na imagem e mudar aqui, em vez de 0.6 de transparência, eu vou colocar 0.1 aqui, tá vendo? Então eu consigo manipular a imagem. Vocês podem ver que eu usei as cores aqui do clube, né? Então o verde e o amarelo, tá? Eu poderia mexer aqui, ó, nessas propriedades de cores aqui, alterar para adaptar essa imagem da maneira que eu quisesse, tá? Então o motivo pelo qual eu optei pelo SVG ao invés de um GIF aqui. E aí aqui na propriedade visible, então a gente pode voltar para a variável e enviar para ver o negócio acontecer, então. Vou mandar aqui. Ih, vai dar erro. Tá aberto aqui, hein? Aí, será que vai dar erro? Fechei aqui, mas... Será que vai dar tempo? Será que a minha aba já tinha ficado suspensa? Não sei, olha lá, funcionou. Funcionou. Então é isso, mandou os dados, tá? Deu a notificação ali que deu certo, a gente chega na tela final, recuperando alguma das informações que a gente salvou ao longo aí do processo, então o nível de dor, de sono, de recuperação, as dores que foram apontadas e tal,
E esse acompanhamento mensal seria um histórico, né? Não foi algo que a gente pegou durante o processo. Tá mais ali de representação mesmo, né? Não são dados que a gente. Nem são os dados do Excel, na verdade, né? São outros dados que tem aí, né? Exato, eu botei estático só pra gente entender o conceito. Demonstrar. Uhum. Entendi. Bacana. E acho que chegamos ao fim, né? Acabou aí. Só agora um próximo passo seria uma análise desses dados, né? Com muitos dados e tal. Para alguém de Power BI, deixa aí nos comentários se isso faz sentido. Tem um negócio ali do lado do inscrever-se, que é de membros. Aí você pode apoiar o canal se tiver interesse, só se você quiser, mas aí ali você se inscreve e contribui aí com um cafezinho, uma fatia de pizza, para eu comer e aí tomar meu cafezinho e ficar mais empolgado ainda para gravar vídeo, né? Aqui, ó, fazer um cenáriozinho, cenário que troca de cor. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui. Hey Google, change my offs to blue. Vamos ver, hein? Agora. Aí, ó. Olha só. Quando É o Power Automate agora, hein? Power É o Power Automate, Automate. então, Caralho. investindo aí, né? Investindo no canal para trazer cada vez mais conteúdo. Tudo bem que a luz não é conteúdo, mas dá um grau, né? Dá um tchan. Dá. Legal, hein? Isso aí. Deixa o link aí dessa luz aí, Rudy, com seu cupom de Verdade, né? desconto. Cupom de afiliado, né? Ó, eu vou comprar essa luz. Se tivesse o seu cupom aí, eu já comprava, cara. Não, verdade. Vou achar na Amazon a mesma luz e vou recomendar nos vídeos. Bacana. Foi legal. Legal. Boa, boa. Esperem até esse link, pessoal. Fechou. Fechou? E aí, Léo? Partida encerrada, apito final. Beleza, valeu aí, pessoal. Obrigado aí por ter assistido a live. Ainda estamos com 13 pessoas até no finalzinho. Muito bom. Obrigado aí pela participação. E falou. Ó, mas tem uma demonstração Opa. aqui antes, ó. O quê? Vocês falam. Olha só. Rei casa, apagar a luz. Eu também vou. Vai. Eu não vou nem mostrar o meu controlezinho aqui que você falou, que da onde que é o meu controle, eu vou nem. Fiquei até com vergonha. Isso aí. Aqui, ó, o Rafa aí, ó, o precursor da ideia. Valeu, galera. Muito obrigado, parabéns. Nós que agradecemos aí. É muito Tamo interessante junto, essa Rafa. aplicação. A ideia super boa. Valeu. Vamos disponibilizar aí o app para começar a usar lá. Show. Valeu, então, pessoal. Falou. Pessoal. Até mais. Valeu, galera.